estamos iniciando mais um culto. Com certeza, não mais um culto, porque com certeza Deus fez coisas novas em suas vidas e Ele tem renovado a sua misericórdia a cada manhã. E com certeza também é um motivo de estarmos aqui para louvarmos e engrandecermos o seu nome. Eu gostaria de começar orando e gostaria que você, no seu lugar, pudesse também estar clamando a Deus e pedir a Ele que venha abrir o seu coração, que o Espírito dele venha falar e que você saia daqui renovado, saia daqui diferente e que tenha uma semana vitoriosa no Senhor. Vamos orar? Agradecemos, Pai, porque pela Tua misericórdia que estamos aqui. Gostaria de pedir que nesta hora o Teu Espírito, Senhor, sondasse os nossos corações e limpasse, purificasse, Senhor, tirasse tudo aquilo que impede a nossa comunhão contigo. Que possamos nesta hora, Senhor, estarmos limpos em espírito e em verdade para louvarmos, para adorarmos o Teu nome. Vem falar aos nossos corações e que todos os nossos anseios, tudo aquilo, Senhor, que buscamos em Ti, possam ser satisfeitas nesta noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos começar cantando o hino número 31 do seu cantor cristão. Eu gostaria de chamar algum dirigente hoje escalado, se não, gostaria de chamar o irmão Paulo para estar nos ajudando neste primeiro hino. Pedir à igreja que se coloque em pé, por gentileza.
mais o hino número 7. gentileza. Com certeza é muito bom estamos lembrando, né, daquilo que o nosso Senhor Jesus fez, das maravilhas. A maravilha maior é de Ele ter resgatado a cada um de nós. E hoje temos esse acesso a estarmos louvando ao nosso Deus. Peço que os irmãos estejam orando, porque é a primeira vez que eu dirijo um culto. É muito difícil. Eu não sabia que era tão difícil, mas toda a glória ao nosso Deus. Leitura, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 148. Como já pedi para sentar, então não vou pedir para os irmãos se levantarem, ok? Para que não seja um empecilho para nós. E eu vou estar lendo os versículos ímpares.
Eu gostaria, por gentileza, que os irmãos me acompanhassem nessa leitura com os versículos pares. Salmo 148. E continua o nosso período de louvor através da leitura da palavra, e ela diz assim, que toda a criação deve louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem eles o nome do Senhor, pois ele deu ordem e logo foram criados. Deus continuou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos, e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As terras de todos os árvores, férteis e árvores voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Mancebos e donzelas, velhos e crianças. Louvem eles o nome do Senhor, pois só o seu nome é excelso, a sua glória é acima da terra e do céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Amém. Gostaria de pedir ao pastor Haroldo que nos dirigisse uma oração agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que alegria nossas almas sentem, como nosso espírito exulta no ajuntamento do teu povo. Podermos estar na congregação, sentirmos-nos um membro da tua família espiritual e unir as nossas vozes. Todos nós aqui que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, podemos unir as nossas vozes em altos louvores ao teu santo nome. E na verdade é o que iremos fazer pela eternidade afora, juntinhos uns com os outros e na tua presença para sempre. Rogamos-te que nesta noite, ó Deus, as belezas, as implicações, o convite, a decisão do Evangelho possam estar bem claros nos corações de todos os amigos presentes. Se há alguém entre nós que ainda não tem certeza de sua salvação, que esta noite seja o momento aceitável, a hora estratégica, especial, quando a convocação do teu Santo Espírito, o convite da palavra de Deus possa ser aceito pelos corações aqui presentes. Manifesta o teu amor e a tua graça salvadora sobre os nossos amigos nesta noite, para que não sejam apenas mais visitantes, mas membros da família de Deus, concidadãos dos santos. Abençoa toda a igreja, Senhor, as famílias que dela fazem parte, as criancinhas, a juventude, os anciãos, que todos nós nos fortaleçamos em Ti para enfrentar mais uma semana à nossa frente, ajudados por Ti. Nós te suplicamos que recebas a nossa gratidão e o nosso louvor, porque os fazemos em nome de Jesus. Amém. Temos uma hora também gostosa, que é a de conhecer os nossos visitantes. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se a recepção funcionou hoje, pegou os nomes dos visitantes. Se não, acho que eu vou ter o prazer de fazer. Então eu gostaria de saber quem nos visita pela primeira vez. Quem nos visita, poderia se colocar em pé por gentileza e falar o seu nome, para que todos possamos conhecê-los. Por gentileza, começando daqui. Então volte, que seja a primeira de muitas outras vezes que a irmã vem aqui. A irmã lá do Alice, seja bem-vinda, Deus abençoe também. A família, né? Eu creio que seja uma... Pois não?
Ok. E atrás, por gentileza, poderia falar os seus nomes? Ok. Deus abençoe vocês, tá bom? É muito prazer tê-los aqui conosco. Deus os abençoe. Levem o nosso abraço às suas igrejas. Por gentileza? Edna e Mano Vanderlei, seja bem-vinda. Deus abençoe. Meu irmão? Ah, pois não. Então seja bem-vindo. Deus abençoe. Tá bom? Acho que é irmão do Vanderlei, né? O nome deles? Éder. Edmo. Ah, o Édipo. O Édipo. Famoso Édipo. Deus abençoe então, que vocês realmente tenham a oportunidade de conhecer o amor do nosso Senhor Jesus. E a partir dele possam também viver essa vida que vale a pena. É uma vida de muita alegria, muita luta, com certeza, mas de muitas vitórias no Senhor Jesus. Eu vi uma mão levantada, por gentileza. Qual é o nome dela? Lúcia. Lúcia, muito bem. Seja bem-vinda, Deus abençoe você também, tá bom? Pois não. Fui comunicado agora que o irmão Marcos Bevilacqua, ele tem 2 Bíblias a entregar a 2 pessoas muito especiais, que parece ser um casal. A não chegaram ainda? A hora que chegar, vai ser um momento muito especial. E nós queremos então, além da nossa amizade, com certeza contar com a nossa oração para que você realmente conheça o amor de Jesus. Nós gostaríamos também de estar oferecendo uma primeira música que o nosso coral vai estar cantando. Com certeza, em primeiro lugar, para a glória de Deus, mas que seja realmente um presente para você, visitante, e que você realmente se sinta bem em nosso meio, para a louvor da glória de Jesus. Coral com a palavra.
iremos ter alguns avisos, algumas comunicações, ok? Uma delas diz respeito aos cultos nos lares. Foi marcado toda sexta-feira o culto em algum lar de algum irmão que deseje ter esse culto em sua casa. Pudemos participar de um, foi muito bacana. Com certeza, né? Foram realizados 2 sexta-feira passada, né? E então nós queremos pedir, se você tem um tempo disponível na sexta-feira, a partir das 20 horas, das 20 às 21 horas, tá bom? Então nós gostaríamos de solicitar a sua casa. Venha fale com o pastor, tá? Que você vai estar abrindo a sua porta. Com certeza os irmãos vamos estar orando, passando momentos muito agradáveis na presença do Senhor, ok? Da IBD eu gostaria de reiterar o convite dos irmãos que participem da nossa IBD, com o intuito, claro, em primeiro lugar, de estudar a palavra de Deus, que isso é fundamental para os cristãos continuar forte e firme na luta. E nós estamos realizando uma programação especial com as famílias da nossa igreja. Todas as famílias da nossa igreja estão incluídas nessa programação, ok? E eu gostaria de passar aqui a relação das 3 famílias que vão estar participando conosco através de uma apresentação ou de um compartilhamento, né? O intuito é que a igreja toda conheça a sua família e que a partir disso a união do corpo de Cristo seja maior, mais forte, né? Que você conheça, ore, interceda, né? Converse, troque experiências. Isso é muito importante no meio do corpo de Cristo. Então as famílias que estão escaladas para domingo que vem são 3. Eu já falei de manhã e volto a reafirmar. Dia 28, então a família do irmão Donizete Bertramelli vai estar, tudo bem, meu irmão? Está apresentando sua família aqui para o louvor da glória de Jesus. Júlia Holanda Pedrosa, ele já está sabendo, né? Tem uma irmã aqui que solicitou o seu adiamento. Então eu estou convocando a minha família para estar se apresentando domingo que vem, ok? Liderados pelo senhor Gervásio Brandão. Então nós vamos estar nos apresentando também domingo que vem. E para o dia 5 de julho, eu já vou antecipar. Primeiro domingo de julho, as famílias que vão estar nos brindando com alguma apresentação serão, dia 5 de julho, as famílias do irmão Antônio Alves, do irmão Lucas Coutinho e da irmã Damares Batista. Tá bom? Então com certeza vocês não vão ter desculpas. Não estava tão sabendo agora, ok? E nós esperamos então a participação não só das famílias envolvidas, dos irmãos que normalmente visitam a nossa EBD, quer dizer, participam da nossa EBD, mas toda a igreja. Nós gostaríamos também de vê-los envolvidos aqui também no estudo da palavra, para que a nossa EBD também cresça, não em número para se aparecer, mas que mais pessoas estudem a palavra de Deus e se tornem crentes fortes no Senhor, ok? Alguém gostaria de fazer alguma comunicação, por gentileza? O tempo é esse. Fale ou passe para sempre. Alguém gostaria de fazer a sua comunicação? Para descontrair um pouco. Não é o frio, acho que é o frio. Por gentileza. A filha do Eglon, terça-feira, vai estar sofrendo uma cirurgia. O nome dela é Gabriele. Então nós gostaríamos de pedir à igreja que estivesse orando por ela. É uma criança, mas vai estar sofrendo uma cirurgia e com certeza necessita das nossas orações. Então eu gostaria de solicitar à igreja que estivesse lembrando, terça-feira, de manhã, na parte da manhã. Então você tem um compromisso de terça-feira, quer dizer, especialmente na terça, mas claro, durante a semana, pela sua recuperação, para que a Gabizinha se recupere rapidamente, né? Mais alguém teria algum aviso a fazer, por gentileza? Não? Pois não. As crianças de oração, nós eles foram internados no hospital municipal do Papel. No caso deles, só Deus, né? Eu quero que os irmãos orem pela saúde dele e pela saúde espiritual. Porque eles foram, assim, ele não se manifestou com Cristo, né? O nome dele, por gentileza? Erivaldo.
Erivaldo Alves Bezerra. Erivaldo Alves Bezerra, tá bom? Ele está precisando de um transplante de medula. A casa dele é só Deus. Ok, com certeza. O médico deu um pouco de Deus ainda bem que amanhã, né? Porque não é Deus para saber. Então eu gostaria que todos vocês fizessem essa oração. Para que Deus vai te dar muitos e muitos 5 anos para a gente, para ele, que é amigo da gente. Amém. Nós só acreditamos. Então, quem também estiver se lembrando dele, necessita das nossas orações. Nós não o conhecemos, mas com certeza Deus o conhece e sabe do seu problema, né? Principalmente orar pela sua saúde espiritual, para que venha conhecer a Jesus também como seu Salvador, ok? Momento agora de oferta. Vou estar enfatizando mais uma vez, este mês é um mês de missões estaduais. E assim como a igreja respondeu em termos de oferta para missões mundiais, esse mês nós estamos com um mês de missões estaduais, ok? E de manhã na IBD, quem tem participado normalmente das classes sabe o alvo de cada classe e a partir disso poder contribuir. Claro, isso não é impedimento para quem o fizer à noite também o faça, porque vai ser computado como oferta de missões estaduais, tá bom? Então eu gostaria que também vocês se lembrassem dos missionários que sofrem pelo nome de Jesus no nosso estado rico, né? Estado que aparentemente não falta nada, falta sim, falta Jesus em seus corações, que nós possamos ser portadores através de uma oferta ou através de uma oração, né, para estarmos também envolvidos com essa atividade. Gostaria de chamar os diáconos escalados para esse momento e principalmente salientar: o momento de ofertas é um privilégio exclusivo dos membros da igreja. Os visitantes, eles realmente estão dispensados desta parte e não se sintam constrangidos por isso, é uma obrigação da igreja, ok? Então, gostaria de chamar os diáconos. Gostaria de chamar a irmã Wagner, ela tem uma palavra a respeito de um livro. Gentileza.
Irmãos, aproveitando o momento de missões estaduais, eu creio que nós ouvimos o chamado do Senhor para obra, mas nós temos medo do que pode estar reservado para nós. Eu acho que é essa a verdade. Então é mais fácil adiarmos o que nós temos que fazer. E como diz a propaganda do Gelol, não basta apenas levantar uma oferta, tem que participar. No ano passado, no final do ano passado, os irmãos sabem que eu vim da Igreja Batista de Vila Progresso, e eu tive a oportunidade de estar entrando num lugar que muita gente aqui não entrou ainda, tenho certeza, e que se nós convidássemos para entrar, pensariam várias vezes que iriam realmente ir lá. Nós fomos no presídio do Tatuapé apresentar uma cantata de Natal com as Mensageiras do Rei. E chegando lá, as meninas já estavam sabendo há muito tempo que nós íamos para lá, porque já estava o programa, já estava marcado com bastante antecedência. E nós fizemos uma cantata na igreja, e a pedido da missionária Salete Sabino, que é a missionária que eu vou falar sobre ela aqui, ela pediu para que nós apresentássemos essa cantata para as presidiárias lá do Tatuapé. E elas ficaram super empolgadas, as meninas, era uma coisa nova realmente. Mas quando nós chegamos lá, eu tenho certeza que todo mundo aqui já assistiu um filme que aparecesse um presídio. É um pouquinho, não é tão sofisticado como os presídios dos Estados Unidos, talvez, ou os que apareçam nos filmes, mas são grades para todo lado. A cena não é bonita quando a gente chega lá. Você tem que passar por um batalhão, todo mundo armado, com metralhadoras, e te encaram com muita desconfiança. Nós passamos pelos parentes, antes de todos eles. Nós estávamos com uma camiseta do projeto Cristo Liberdade Plena. Então todos os membros de igrejas evangélicos que entraram naquele dia no presídio não foram revistados. Para os irmãos terem uma ideia, quando você leva um bolo para o presídio, ele é todo retalhado antes de entrar dentro do presídio, porque os parentes podem levar alguma coisa para que os presos, as presas tentem fugir ou se droguem, coisa parecida. Bom, quando nós estávamos para entrar no presídio, as meninas começaram a chorar, porque tem uma porta de ferro em cada pavilhão e uma janelinha bem pequena, e apareceram vários rostos ali naquela janela, e todas elas gritavam, e elas ficaram assustadas e não quiseram entrar. Então nós fomos fazer uma oração antes e entramos no pavilhão 1. E essas meninas ficaram abismadas com moças da idade de muitas de vocês aqui, moças muito bonitas, que estão presas porque mataram o pai, mataram a mãe, participaram de assaltos à mão armada, e mulheres com a cabeça bem branquinha, que um dia mataram alguém também, ou fizeram algum crime, ou pessoas que se envolveram com amigos, e os amigos levaram para outro lugar e acabaram assumindo um crime. Olha, é uma experiência, irmãos, que eu gostaria de passar isso no sangue para os irmãos, porque falar é diferente de passar isso como é realmente. São pessoas discriminadas pela sociedade, pessoas que não têm valor para muitos de nós dentro da igreja, mas que têm valor para o Senhor Jesus. E a irmã Salete Sabino é uma missionária. Se os irmãos quiserem informação dela, pode ligar na Convenção Batista. Ela é de Curitiba. Ela era uma empresária e ela largou tudo porque ela se sentiu chamada para o ministério, mas não sabia onde. Ela orava por Israel, por outro país, mas não entendia ao certo o que Deus queria para ela. Mas Deus colocou no coração dela que ela devia trabalhar no presídio, e ela começou a se identificar no presídio feminino, que ela foi fazer palestra, e daí em diante, desde 1994, ela tem trabalhado nos presídios femininos da capital de São Paulo. A família dela achou que era um devaneio aquilo. Como uma empresária largar tudo para ser missionária, o próprio pastor não apoiou. Então, mediante esse testemunho que ela conta no livro, algumas partes, a gente vê que o ministério não é encarado com seriedade por muitos de nós. Nós apenas queremos dar uma oferta, mas a responsabilidade de ir é de poucos. E o ir muitas vezes não é largar tudo que você tenha e
ir morar num lugar, largar todo o seu conforto. Muitas vezes não. Você pode continuar tendo seu conforto, mas ajudar os missionários a estarem fazendo o seu trabalho. E a gente pode sentir ali, nós saímos do pavilhão número 1, fomos cantar no número 2, depois no número 3, aí as meninas não aguentavam mais cantar, mas tinha outros pavilhões e os outros irmãos continuaram fazendo o trabalho. Nós entramos no pavilhão número 1 e as meninas saíram lá e falaram assim, nossa, elas são super legais, né? Conversaram com a gente, não sei o quê. Fomos para o pavilhão número 2, já sentimos diferença, são mulheres de mais idade, mais calmas, né? Tem mais idade, então elas eram mais quietinhas. Depois a diretora do presídio falou assim, vocês entraram no presídio, no pavilhão número 1, não foi? Foi. E vocês gostaram? Elas são legais, as meninas falaram. É o pior pavilhão. Foi o pior pavilhão que vocês entraram. As pessoas, as mulheres que estão no pavilhão número 1 são as que cometeram as maiores atrocidades. E muitas delas falaram pra gente assim, por que vocês só vêm aqui no Natal? A gente gostaria de ouvir sempre vocês cantando. Só que as pessoas só lembram da gente no Natal. Então, eu começo a pensar que o dever da igreja não é apenas ampliar, deixar a igreja bonita, ou muitos projetos que a igreja tenha, mas o dever da igreja é pregar. Foi isso que Jesus disse. Essa é a ordem. Ide e fazei discípulos. E não importa o lugar, é no presídio, é na favela, é em todos os lugares, é para ir fazer discípulos. Então o que eu vejo é que a igreja hoje, não digo a igreja do Quarto Centenário, é a igreja do Senhor Jesus, está muito acomodada em apenas levantar ofertas. Levantar a oferta é importante, mas é importante ir também. A gente às vezes tem medo do que a gente pode ver, mas quando a gente vê o que o Senhor Jesus pode fazer na vida das pessoas, a gente perde todo o medo, porque Ele nos tira esse medo quando nós estamos quando nós entregamos a nossa vida na mão do Senhor Jesus. Tudo isso que eu falei aqui é para falar sobre esse livro, Incondicionalmente Liberta. Este livro é da missionária Salete Sabino, e este livro ajuda as presidiárias, quando elas saem do presídio, a conseguir reabilitadas, conseguir um emprego, conseguir estudo. Muitas delas estão presas, fazem faculdade, muitas delas têm filhos, e tem uma igreja que é da onde a irmã Salete Sabino faz parte, que mantém uma creche e cuida desses filhos. Essas mães, muitas delas têm filhos e nunca mais vão ver, ou nunca viram, nem sabem para onde foram. E esse dinheiro é que ajuda a sustentar essa obra. É o projeto Cristo Liberdade Plena. Se os irmãos quiserem adquirir esse livro, ele custa R$7. E esse dinheiro ajuda as presidiárias quando saem da cadeia, e mesmo o trabalho que é feito lá dentro. E os irmãos podem me procurar, ou eu ou o Harold, e a gente está com um livro lá fora, e no final do culto, os irmãos estarão ajudando nesse ministério. Acho que R$7, se a gente for fazer a conta do que a gente gasta na semana, não é nada. Você pode estar ajudando. E eu quero muito, pastor, ter a oportunidade de estar com os jovens, adolescentes, com os adultos, o que for. Ter a oportunidade de levar os irmãos lá no presídio, para sentir o que eu senti. Quando você entra lá, você nunca mais sai mesmo, nunca mais. Porque você ouve, para terminar, ouvi uma moça assim, muito, muito bonita, dizer o seguinte: eu não dava nenhum valor a Deus. Meus pais são crentes, eu nunca dei valor a Deus. Nunca achei que aquilo que eles falavam para mim era realmente a verdade. Mas quando você está aqui dentro, se você não tiver Deus, você vai morrer. Elas precisam não só do dinheiro dos irmãos, as pessoas precisam que você vá lá, que você se deixe levar por esse amor do Senhor Jesus, para contar para elas que existe esperança na vida das pessoas, porque existe o Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, né? Momento para que toda a igreja cante junto, através dos cânticos congregacionais. Gostaria de chamar o grupo Berit para estar nos ajudando nesta parte, ok? Grupo Berit.
ouvimos aqui, muito mais do que uma exortação da irmã Wagner, porque frequentemente acontece isso nas nossas vidas. O Senhor vem, nos toca em algum ponto na nossa vida, talvez nós não estejamos desempenhando muito bem, de acordo com a sua vontade, é claro. E, no entanto, a gente acaba caindo na mesmice, às vezes, e se esquece da grande responsabilidade que todos nós temos enquanto filhos de Deus, primeiramente. O primeiro inédito que nós vamos cantar, direto ou indiretamente, fala sobre isso também. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que esse cântico que sai das nossas bocas, que ele saia novo a cada vez, que ele saia renovado pelo Santo Espírito do Senhor. Que nós possamos estar realmente buscando o aperfeiçoamento no Senhor. Não um aperfeiçoamento para nós, mas para a glória dele. Porque através das nossas mãos o Senhor alcançará a muitos. Através das nossas bocas muitos ouvirão ao Senhor. Que nós, ao estarmos entoando esse neto, nós não temos a transparência, está no Salmo 96, que nós possamos estar pensando intimamente com Deus, que esse cântico possa estar sendo renovado, que as nossas vidas possam estar sendo renovadas, se não até agora, mas a partir de agora. Fiquemos de pé. Senhor,
O segundo inédito fala a respeito do nosso relacionamento com Deus e da nossa disposição com aquilo que Deus nos fala. Muitas vezes Deus fala e nós não tomamos para nós mesmos a mensagem. Eu queria pedir para mudar a começar em mim. Desculpa, eu não avisei. Só para conseguir continuar o raciocínio, muitas vezes Deus fala e nós ou não ouvimos ou não entendemos, mas a verdade é essa: Deus fala e fala para cada um de nós. É importante que nós tomemos a mensagem para nós e que a disposição de que a começar em mim, não o nosso vizinho, mas a começar em mim, que os nossos corações possam estar sendo quebrados a cada instante na presença do Senhor e que nós possamos estar nos dispondo ao trabalho, a começar de nós mesmos, não do próximo, mas a partir de nós. Que essa possa ser a nossa disposição todos os dias da nossa vida. Esse é o último hino que nós cantaremos, e também mais alegre. Que tudo aquilo que nós tenhamos para depositar aos pés da cruz de Cristo, depositar ao Senhor, que nós possamos estar dispostos a fazer isso. Coisas para se pensar e ver, e tudo
palavra ao pastor Haroldo, que estará nos trazendo a mensagem. Principalmente peço a Deus que abra o seu coração e que Ele possa falar a você nessa noite. Amém. Amados meus, antes da leitura do texto desta noite, eu quero convocar a igreja para terça-feira às 11 horas da manhã. Nós estaremos aqui orando pela Gabriele, viu? Nós vamos abrir as portas e os irmãos e irmãs que puderem na terça-feira às 11 horas, estaremos aqui de joelhos intercedendo pela vida, pela saúde dessa criança, para que Deus dê o amparo aos irmãos, tá bom? Então os que puderem, venham, estaremos aqui de portas abertas e nós estaremos intercedendo naquele momento. Esse apoio espiritual é fundamental neste momento. Os irmãos podem contar com as nossas orações. A igreja estará aqui bem representada com certeza. Lucas, Evangelho de Lucas 23, 33 a 43. Evangelho de Lucas 23, 33, 43. A palavra de Deus nos diz neste texto: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados meus, esta passagem, esse trecho de 10 versículos, é reproduzido nos outros 3 evangelhos. Os 4 evangelistas narram a cena do Calvário, a cena da crucificação. E podemos dizer aos irmãos que neste momento, nesta hora solene, nesta hora grave, nós temos o cumprimento. Na verdade, o que está acontecendo, o que está se passando aqui, é o cumprimento de uma promessa de Deus. Os versículos que narram e o fato que está atrás deles, um fato histórico, tem um enquadramento histórico. Não é mito, não é fábula, não é lenda. Temos um enquadramento histórico da vida de Jesus Cristo. Mas tem também o aspecto soteriológico, o aspecto teológico.
Historicamente, Deus invade o tempo, o eterno invade o tempo e cinge a história em duas partes, antes e depois dele, fazendo da cruz o ponto central da história. O Calvário se torna o lugar central da história e a cruz se constitui no ponto central da história. Cada aniversário, cada dia que passa nas folhinhas dos nossos calendários, cada cheque que assinamos, cada documento que lavramos tem uma data. E essa data se refere à vinda de Jesus Cristo a este mundo. Milhões e milhões de operações são feitas por dia e religiosamente datadas. E cada vez que uma data é estampada num documento, está de novo atestada a visita de Deus a este mundo. Veio para salvar. Esse é o significado espiritual da vida histórica de Cristo. Veio para salvar, e para salvar precisava morrer. E é dentro desta temática que vamos pregar o Evangelho nesta noite. Tentar em alguns minutos levar ao seu coração os fatos básicos do Evangelho que podem fazer você sábio para a salvação que há em Jesus Cristo. Gostaria de destacar aqui 3 proposições, ou melhor, 3 preposições, e dividir a mensagem nesses 3 aspectos, cada divisão subordinada a uma preposição. Nós temos aqui então 3 grandes fatos para os quais queremos chamar a sua atenção nesta noite. Primeiro fato, nós temos o Filho de Deus morrendo pelo pecado. Esse é o primeiro fato presente nesta narrativa. O Filho de Deus morrendo pelo pecado, porque era necessário que assim acontecesse. A Bíblia diz que o homem se separou de Deus por um ato de deliberada rebelião. Rompeu com Deus, resolvendo seguir seu próprio destino. Colocou em dúvida a palavra de Deus. Colocou em dúvida o amor de Deus e os desígnios dele para a sua vida. Deixando-se vencer pelas insinuações sedutoras da serpente, homem e mulher tripudiaram sobre a restrição divina. Foi mais do que comer um fruto. Algumas pessoas acham que é uma coisa muito simples e uma condenação desproporcionada o fato de Deus ter banido o homem de sua presença e ter desencadeado uma consequência tão drástica pelo simples fato de terem comido um fruto proibido. Mas atrás do ato de comer um fruto proibido estava um ato de deliberada revolta contra a vontade de Deus. Na verdade, a essência do pecado consiste neste ato do homem repudiar a vontade de Deus. De um homem usando o arbítrio de que é possuidor para romper com Deus, assumir o seu próprio destino e desacreditar a orientação e exortação divinas. Quando o homem desobedeceu a Deus, porque na base, na raiz, o pecado é desobediência, Deus e o homem se separaram. Um abismo insondável foi colocado entre esses dois seres, o ser eterno e criador, sustentador de todas as coisas, e o homem criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. E este rompimento, essa rachadura da comunhão da parte do homem não tinha remédio. Era impossível que o homem fizesse qualquer coisa para ele mesmo procurar emendar o desastre que propiciara. Nada que o homem podia fazer seria suficiente para suprir a ofensa à vontade de Deus. O homem se fez devedor, espiritualmente falando, e não tinha com que pagar esta dívida. E a palavra de Deus dissera:
o dia que comeres desta árvore, nesse dia morrereis. E o Deus que nós conhecemos, o Deus cuja palavra se registra nas páginas deste livro que chamamos Bíblia, não volta atrás no que diz. De sorte que a sentença de Deus, no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, nesse dia morrereis, Deus não poderia simplesmente neutralizar e cancelar o que havia dito. Eis aí o dilema que a Bíblia apresenta logo no começo do livro de Gênesis. E eis aí o grande mistério com que nos deparamos da presença do mal no mundo e as consequências do pecado no mundo. E qual foi a solução divina? Bem, Deus dissera ao homem que ele morreria no dia em que comesse a fruta, e ele realmente comeu e precisava morrer. Porém, Deus no seu amor queria salvar este homem. Deus continuou a amar este homem que ele criou. A Bíblia nos diz que Deus aborrece o pecado, ele não pode ter contato com o pecado, ele é luz, e nele não há trevas nenhumas. A Bíblia diz que nenhum homem pecador pode ver a Deus e continuar vivendo. A santidade de Deus é de tal absoluta perfeição que a simples intuição da presença de Deus é fatal para o homem. Na visão de Isaías, ele já se sentia morrer, porque tivera um lampejo da glória do trono da divindade. Esse Deus, pois, que continuou amando o homem, embora o homem contra ele se rebelasse, esse Deus que falara e cuja palavra não volta atrás, resolveu o problema da seguinte maneira: providenciou um substituto para o homem. Na verdade, o plano bíblico de salvação é este. O plano bíblico da salvação repousa nesta verdade: nós precisávamos de alguém para pagar a nossa dívida com Deus, se quiséssemos ter chance de ser salvos novamente. E então Deus já havia arquitetado, desde antes da fundação do mundo, ele já havia oferecido o seu Filho para resgate do mundo. Na mente de Deus e no coração de Deus, Cristo já fora crucificado desde a eternidade e antes da criação. De sorte que o que aconteceu na verdade foi isto: do lado de Deus o desejo de salvar, mas ao mesmo tempo a desobediência do homem colocou o homem em contraposição à palavra de Deus. Essa palavra de Deus não pode ser invalidada, sob pena de Deus deixar de ser o que ele é. Um Deus que invalidasse a sua palavra decairia de sua perfeição absoluta, estaria contra o seu atributo e a sua natureza do Deus da verdade. De sorte que da parte do homem não haveria jeito de voltar. No entanto, Deus de si mesmo oferece da sua própria essência e natureza o seu Filho para se fazer um homem. E o seu Filho então viria, e o seu Filho se colocaria à frente, e o seu Filho assumiria sobre si a nossa culpa. Na verdade, foi isso que acontecia neste momento. Jesus Cristo morria pelo pecado. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, a primeira tese bíblica, evangélica: Cristo morrendo pelo pecado. E é por isso que Deus não aceita nenhuma outra forma de você se aproximar dele. É isso que a Bíblia ensina do Gênesis ao Apocalipse. Não há da parte do homem absolutamente nenhuma providência pessoal, nenhum ato pessoal, nenhum plano pessoal que ele possa fazer para se salvar. Por isso veio um Salvador morrer a nossa morte e colocar-se perante o Pai na nossa frente, e então aparar sobre si o golpe que era para nós. Na verdade, foi isso que aconteceu. O missionário na Índia conta uma experiência tremenda que teve nos primeiros tempos ali. Ali são criadas muitas serpentes, dessas najas,
de uma agressividade e um veneno mortal. E ele conta que certa ocasião, numa aldeia, uma serpente se aproximava. A criança brincando ali no canto da casa, e de repente uma serpente se aproxima da criança e vem sorrateiramente para o lado da criança. O que pode fazer a mãe ali naquele momento? A mãe simplesmente se aproxima rapidamente e se lança sobre a criança. O golpe da serpente que ia exatamente sobre a criança se projeta sobre a mãe. A serpente se afasta e mais tarde uma cena patética é descoberta. A criança incólume, perfeitamente intocada, e a mãe morta pelo veneno da víbora. É uma ilustração pálida do que Jesus Cristo fez por nós. A presença do pecado traz um veneno mortal que cedo ou tarde consumirá o último grau. O pecado, como gangrena, vai roendo e corroendo as resistências morais da alma, e vai chegar um momento em que nossa vida, o tênue fio que mantém a nossa vida, se parte, e então nós somos projetados na eternidade, e aí então se mostrará toda a força do pecado, porque então ele nos projetará para sempre nas trevas e na separação de Deus. A Bíblia fala muito do inferno, muito mais do inferno do que do céu. E se o inferno não existe, então a Bíblia não é verdadeira. Se o inferno não existe, então Jesus Cristo não é quem ele disse que ele foi. Se Jesus é quem ele disse que ele foi, e se a Bíblia é a palavra de Deus, então o inferno é uma realidade tão concreta quanto o ar que respiramos nesta noite. E se esse ciclo de pecado se completar sem que uma solução, sem que uma correção aconteça, não haverá mais remédio para nós. Portanto, Jesus Cristo veio para assumir sobre Ele mesmo a nossa culpa. O golpe desceu sobre Ele. Temos então na cruz do Calvário Jesus Cristo morrendo pelo pecado, o seu e o meu. Aquela cruz que ele ocupava era minha e era sua. Na verdade, nós, em decorrência dos nossos pecados, deveríamos receber essa recompensa drástica. Mas ele se oferece. O Pai em amor o entrega. Ele voluntariamente, por amor, se oferece. E ele vem e diz: eu vim para esta hora. Foi para esta hora que eu vim. Jesus veio para isto, veio para morrer. Se ele não morresse naquela cruz, não haveria salvação para você e para mim. Em Êxodo 12 há uma clara ilustração disso com aquele cordeiro da Páscoa. O Senhor irá tirar Israel do Egito naquela noite. Seria a última praga, e Deus já disse: essa praga vai ser irresistível, essa praga Faraó não vai aguentar, e ele vai deixar o povo sair, porque todo primogênito vai morrer no Egito esta noite. Ele chama Moisés e chama Arão e comunica a ele o seu desígnio. E disse: desde o primogênito do animal na estrebaria até o primogênito que senta no trono de Faraó morrerão nesta noite. O anjo da morte vai passar esta noite no Egito, e então ele vos deixará ir. E vocês se preparem, fiquem prontos, coloquem a roupa, a sandália, o bordão na mão, comam pães sem fermento, ervas amargas, e fiquem prontos para sair. E vocês, do povo de Israel, vão matar um cordeirinho de um ano, perfeito. Vocês vão apanhar um cordeiro, macho de um ano, sem defeito, e vão separar no 10º dia do mês esse cordeiro. E vão guardar esse cordeiro em casa até o dia 14 do mês. E no dia 14 do mês vocês vão matar esse cordeiro. E então vocês vão pegar o sangue numa bacia e vocês vão passar o sangue na parte de fora da porta de sua casa.
E então vocês entram e fechem a porta e fiquem todos ali dentro. E então o anjo da morte, ao passar de noite, vendo o sangue, poupará o primogênito daquela casa. Na casa onde for visto o sangue, o primogênito dessa casa será poupado. Sabe por quê? Porque o cordeirinho morreu no lugar do primogênito. E eu fico pensando que aquele cordeirinho bonitinho foi separado naquele dia, branquinho ou malhadinho, e ficou ali 2, 3, 4 dias, e as crianças brincando com aquele cordeirinho. Talvez desse até o nome para ele, de bolinha de neve, ou floquinho de neve. E talvez o primogênito daquela casa dissesse: ó papai, será que eu posso dormir com esse cordeirinho? Ah, pode, meu filho. E o cordeirinho vai dormir na cama com o garoto. E de manhã ele leva o leitinho para o cordeirinho, e ele afaga o cordeirinho, e ele vai brincar com o cordeirinho, ele está feliz com o seu floquinho de neve. Mas no 14º dia, o papai vai apanhar o cordeiro, e vem com o cutelo na mão, uma bacia, e ele diz: o que vai acontecer com o meu cordeirinho? Nós precisamos hoje matar seu cordeirinho. Matar meu cordeirinho? Não é possível. Então um desespero total da criança, o amor que já pegou pelo cordeirinho, e ele abraça o cordeirinho. Não, ele não pode morrer, papai, é meu cordeirinho, papai, não faça isso. A criança talvez não entenda, e o papai diz: olha, se o cordeirinho não morre, o anjo de Deus passa nessa noite, é você ou ele. Talvez chorando juntos, o pai e o filho colocam o cordeiro sobre a mesa, e então o sacrifício é feito. A vítima inocente, calma, serena, não abre a sua boca e expira. O sangue é recolhido na bacia e passado lá fora. E de noite o anjo passa e nada acontece naquela casa. Aquele menininho é preservado. Esse menino vai crescer, e depois de muitos e muitos anos ele jamais esquecerá aquele cordeirinho. Foi isso que João Batista disse de Cristo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus cumpre o que promete. Ele prometeu um Salvador e ele veio. A segunda coisa que temos aqui é um homem morrendo no pecado. O ladrão à sua esquerda blasfemava dele e dizia: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva também a nós. Um homem morrendo no pecado. Senhores, haverá coisa mais triste que morrer no pecado? Morrer no pecado significa a separação de Deus para toda a eternidade. A Bíblia é muito clara em dizer que não há uma segunda chance de salvação depois desta vida, que a eternidade se decide nesta vida. A Bíblia diz que há um grande abismo na eternidade entre o céu e o inferno, e não pode haver mudança de status na eternidade. Morrer no pecado significa morrer sem Deus. Morrer no pecado significa morrer também para todas as esperanças de qualquer alívio do sofrimento e das trevas exteriores. Se nós queremos pregar um evangelho completo, se nós queremos pregar um evangelho verdadeiro, se nós não queremos despir o evangelho de todos os seus elementos, não podemos deixar de falar da condenação e das penas eternas. Por mais que isso pareça ser uma pressão psicológica, não é. A consciência individual e o senso comum da humanidade exige que o pecado seja punido. A irmã Wagner falou aqui das prisões. Pode haver exceções, mas as que estão ali estão condenadas por alguma coisa que fizeram. Ela mostrou as consequências. E nenhum de nós, por mais chocados que fiquemos com as condições de um cárcere, por mais que a promiscuidade,
por mais que a indignidade humana nos repugne, nós não podemos admitir que uma sociedade sobreviva se não punir o erro. Faz parte da justiça a punição do erro. Uma sociedade não pode sobreviver sem leis. E quando essas leis são quebradas, se não for punida a transgressão, a sociedade se degenera. Quando o juiz assina a sentença, ele não tem nada a ver de ódio, ele não tem nenhum rancor contra aquele acusado, que às vezes ele nem conhece. Mas se ele for um juiz justo, ele não deixará de aplicar a pena. Se isso é assim no campo normal do nosso dia a dia, o que dirá o Supremo, Soberano e Juiz do Universo? Não fará justiça o Juiz de toda a terra? Senhores, morrer em pecado significa a alma em prisões eternas. Isso não é uma coisa boa de se dizer, e nem é uma parte do evangelho popular. Mas se quero ser um pregador do evangelho, eu tenho que pregar sobre o inferno. E infelizmente este homem morreu no pecado, tão perto do reino, mas sem salvação, tão junto ao Cordeiro, tão perto do sangue remidor, tão junto ao perdão, tão envolvido pelo amor de Deus, e recusou a Cristo. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano é morrer no pecado. E todo o esforço de Deus, a igreja, os cânticos, a Bíblia, as orações, os missionários, tudo o que fazemos é no esforço de impedir, o esforço de Deus de impedir que o homem morra no pecado. E finalmente nós temos aqui um homem morrendo para o pecado, que é o outro ladrão. O outro ladrão, respondendo porém, o outro dizia: não temes a Deus estando na mesma condenação? Um dizendo: tu és o Cristo, tu és o Cristo. O outro dizendo: esse aqui é Deus. Você não teme a Deus? Você está na presença de Deus, você está nas mesmas condições, condenado igualzinho a ele, lado a lado, e você ainda não teme esse Deus. Um dizendo: se tu és o Cristo, a dúvida, a incredulidade, a dureza de coração, a consciência empedernida. E o outro abre o seu coração em fé, em reconhecimento, e declara a maior declaração de fé a respeito de Jesus, que Ele é Deus. Não existe nenhum título e nenhuma consideração que alguém tenha por Jesus que lhe caiba, a menos que creia na sua divindade. Se Jesus Cristo não é Deus conosco, não há adjetivo que você possa colocar que combine com o seu nome. Pois nesse texto, um duvida: se és o Cristo. O outro diz: tu não temes a Deus estando na mesma condenação. Então veja que não é por quantos pecados tenha cometido e quão longe foi. Esses homens eram exatamente da mesma categoria, tinham descido aos mesmos abismos, palmilhado os mesmos caminhos. Quem sabe talvez fossem elementos do mesmo crime, partícipes dos mesmos crimes. Mas a diferença entre um homem e outro não é que um é mais ou menos pecador. Todos são pecadores. A diferença é como é que o homem se comporta diante de Jesus Cristo. Que decisão se toma em face de Jesus Cristo. E este homem se volta para Jesus Cristo e diz: primeiro, na verdade, nós recebemos o que nossos feitos mereciam. Isso é arrependimento. Senhor, eu sou pecador e os meus feitos me mandam para o inferno. Eu concordo. Isso é arrependimento.
é concordar com Deus. Não é justificativa não, não é explicação não é tentativa de remendar a situação. É simplesmente abrir a alma e ser franco consigo mesmo, dizer: eu concordo, Senhor, eu concordo. Na verdade, eu não presto para o céu, eu não estou adaptado para o céu. As características normais da minha vida, por herança e por decisão pessoal, são características de pessoas que não podem habitar contigo na luz inacessível. Isso é arrependimento. Mas o arrependimento há que ser seguido de fé em Jesus. E quando ele diz isso, ele diz a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O arrependimento que diz: os nossos feitos realmente merecem isso. Isso diz o arrependimento segundo Deus. E a fé em Cristo que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É aquela que pede a Jesus Cristo o perdão. E Ele dá. Isso é o Evangelho. Você pede e Ele dá. E você pede porque Ele oferece. Resumindo então, senhores, e concluindo, neste trecho, que é a base de todo o plano de salvação de Deus. Se nós não tivéssemos esse capítulo na Bíblia, não haveria um arco-íris de esperança para ninguém, mas ele está aqui, está escrito aqui, está escrito nos céus. Nós temos Jesus Cristo morrendo pelo pecado. Alguém já pagou a sua dívida e a minha. Nós temos aqui um homem morrendo no pecado. É aquele que duvida de Cristo e não se arrepende e o rejeita conscientemente. Mas podemos ser uma pessoa que morra para o pecado quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. Então morremos para o pecado e nascemos para uma vida nova. A Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, porque já estáis mortos. Veja, já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa glória, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Você pode morrer para o pecado nesta noite, pode morrer para o pecado agora mesmo, por um simples ato de arrependimento dos seus pecados, e se voltar para Jesus numa fé simples e singela e dizer: Jesus Cristo, salva minha alma. Morre para o pecado, ele já não tem mais poder sobre você, e a sua vida então estará escondida com Cristo em Deus, e quando Ele se manifestar, você também se manifestará com Ele em glória. Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4. Inclinemos nossas frontes numa oração silenciosa, e eu desejo nesse momento fazer um convite. Para quem quiser nesta noite aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, é um simples convite. Eu pregava aqui nessa igreja alguns tempos atrás, e uma senhora começou a frequentar esta igreja. E durante alguns domingos eu não fiz apelo, e um domingo ela veio e ela comentou na entrada: será que Deus vai chamar hoje? Se Deus chamar hoje, eu quero aceitar. Se Deus chamar hoje, eu quero aceitar. E naquele dia eu não chamei, mas Deus já estava chamando. E então uma irmãzinha veio e disse: olha, essa senhora queria aceitar Jesus. Ela disse: se Deus chamar hoje, ela vai aceitar. E eu falei: Ele chamou. Fomos para o gabinete e oramos. Então no outro domingo eu a apresentei à igreja. Às vezes Deus chama mesmo sem o apelo do pregador. Mas hoje eu quero dar uma chance para alguém que esteja aqui e deseje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Levante a sua mão num gesto simples, dizendo: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador hoje à noite. Não quero morrer no pecado, eu quero morrer para o pecado, porque creio que Jesus já morreu pelo pecado. Quem gostaria nesta noite de dizer para Jesus: Senhor, lembra-te de mim no teu reino,
e receber dele a certeza: você vai estar comigo no paraíso. Um minuto para que, se o Espírito Santo falou ao seu coração, você possa fazer a sua decisão e entregar sua vida a Jesus Cristo. Alguma pessoa deseja dar esse passo nesta noite? Um sinal discreto onde você está. Não vou chamar à frente. Não é este o objetivo. Só queremos saber se, quem sabe, o Espírito Santo de Deus iluminou seu entendimento e você deseja dar uma resposta para Jesus nesta noite. Se alguém gostaria, um gesto simples, lá onde você está. Deus está vendo. E é Ele que interessa que veja realmente. Apenas para que oremos e orientemos a sua nova vida. Alguém deseja nesta noite dar esse passo? Levante sua mão onde você estiver. Nós estaremos orando com você. Cristo está aqui, tão certo quanto o ar que respiramos. E Ele é tão salvador hoje, como foi naquele dia, ao lado daquele homem que o aceitava. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos pelo Evangelho Santo. Esta mensagem tão simples que mesmo uma criança pode entender. E no entanto tão misteriosa que toda a eternidade será pouco para que nós perscrutemos o seu alcance. Foi lançada a semente nos corações desta noite. Reconhecemos que nem sempre a colheita se dá de imediato, mas como um paciente semeador, saberemos esperar o tempo oportuno para colher. A Bíblia diz que Paulo prega, Apolo rega e Deus é quem dá o crescimento. Nós também cremos que a semente é lançada e ao longo do tempo, talvez nós, talvez outros, possam colher os frutos da pregação da tua palavra. Rogamos-te que abençoes este auditório e, em primeiro lugar, os ouvintes não crentes, para que sejam esclarecidos da sua desesperadora necessidade de Jesus e que tenham ainda a oportunidade de morrer para o pecado, para que possam ter suas vidas escondidas com Cristo em Deus. Oramos pela congregação ao se retirar deste lugar, para que a tua bênção oriente e ampare os teus filhos durante a semana. Oramos pela Gabriele, pelo tratamento a que será submetida na terça-feira, para que tu sejas o grande médico que has de atuar sobre a saúde desta criança, devolvendo-a completamente restabelecida aos braços dos seus pais e conferindo também aos teus servos a consolação, a tranquilidade, a firmeza que eles precisam agora, sabendo que tu és um Deus que acompanha-nos nas nossas necessidades, que nos amparas nas nossas necessidades, que eles se sintam apoiados pelas orações do teu povo, assim como também aquele Senhor por quem se pediu oração nesta noite. Rogamos-te por todos nós, as tuas bênçãos, usa as nossas vidas como instrumento de tua salvação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando o culto. Teremos a oportunidade de ouvir o coro mais uma vez, pós-lúdio. Em seguida, o pastor Haroldo estará nos ministrando a bênção. E após isso, o irmão tocará o piano e estaremos dispensados. Eu peço a Deus que vocês tenham uma excelente semana de vitórias no Senhor. Amém.
consoladora de Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com teu povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.